Oi gente, eu sou a Luísa Vendramini, da Visualiza Interações, e eu vim falar um pouquinho de problemas e de soluções de comunicação. Hoje a gente escuta muito falar que a comunicação é um dos principais problemas gerenciais, mas não só isso, muita gente também tem um pouco de dificuldade de expressar as suas ideias, ou de que as suas ideias na verdade cheguem, atingem como elas querem o público-alvo, seja um trabalhador que quer ser promovido e quer ser reconhecido pelo chefe, seja um vendedor que quer ter um acesso maior ao seu cliente, ao mercado que ele está construindo, um professor ou pessoas que trabalham com aprendizagem educacional. Então todo esse público precisa se comunicar bem. Mas você já conseguiu visualizar de onde que esses problemas vêm? Então, para mostrar para vocês de onde esses problemas vêm, eu trouxe aqui um esquema que é da década de 50, mas a gente vai refletir um pouquinho mais sobre ele. Então, nesse esquema muito simples de comunicação, a gente tem um emissor, que é a pessoa que fala, que transmite uma informação. A gente tem uma mensagem que está sendo dita. Temos também um canal, que é uma embalagem. De que forma eu transmito essa informação? É por vídeo? É por texto? O que eu uso para transmitir essa informação? Eu tenho um receptor, que é a pessoa que vai escutar essa mensagem, essa comunicação que o emissor está fazendo, e eu tenho algum tipo de feedback, que é uma escuta, que é um retorno que esse receptor dá para esse emissor. Então, o que frequentemente acontece é que primeiro as pessoas escolhem um canal. Não sei como é que foi na faculdade de vocês, mas quando eu tinha aula, quando no primeiro dia do semestre o professor falava que no final do semestre a gente ia ter que fazer uma apresentação, eu não sabia que assunto ele ia dar na matéria e muito menos que tema que eu ia escolher, mas eu já sabia que eu ia fazer um PowerPoint. Mas eu sei que às vezes o canal ele já está dado, a forma como você vai contar, ela já está dada por alguma regra ou porque eu preciso construir um conteúdo para o YouTube, e aí é vídeo, não tem muito o que escolher. Mas acontece que várias vezes isso não está dado e a gente assume que esteja, e a gente não pensa em quais os canais possíveis, quais são os jeitos possíveis de eu contar isso que eu quero contar. E aí que eu começava a pensar na mensagem. E o que frequentemente acontece? As pessoas vão colocando e vão fazendo slides com tudo aquilo que elas já sabem, com tudo aquilo que elas aprenderam, vira quase que uma justificativa pelos 6 meses de trabalho. Então esse PowerPoint tem muito mais a ver com o que a pessoa quer lembrar de dizer do que de fato com o que as pessoas que estão escutando precisam ver. Gente, e as pessoas se dedicam horas fazendo isso, horas colocando pontinhos e textos em milhares de slides, e elas ficam trabalhando e aí elas buscam uma imagem que elas nem sabem por que está ali ainda, mas elas ficam muito tempo elaborando isso. Aí o que acontece? Elas vêm então para a hora do show, para a hora de emitir essa mensagem. 2/3 do tempo, a pessoa fica falando, passando pela apresentação, falando coisas que talvez não precisariam, o blá blá blá. Até que ela chega e fala uma palavra mágica, resumindo, e passa o outro 1/3 do tempo dizendo o que ela realmente queria dizer. Nessa hora, o receptor, coitado, já foi. E aí, então, depois que a pessoa passou 2/3 do tempo falando blá 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 e passando pela apresentação e 1/3 do tempo dizendo o que ela realmente queria dizer, ela acende a luz e faz a pergunta: entendeu? Gente, é comprovado que quanto maior a hierarquia da pessoa que fez essa pergunta, maiores as chances de quem está ouvindo dizer aham. Então esse feedback que devia ter acontecido logo depois que o receptor recebeu a mensagem, ele acaba acontecendo uma semana, 15 dias depois, na próxima reunião. Gente, isso para um vendedor quer dizer que o cliente provavelmente não vai mais querer a venda. Isso, para uma empresa, às vezes custa dinheiro.
quando 15 dias depois a pessoa descobre que o que ele entendeu não era exatamente aquilo e que ele passou a última semana trabalhando numa coisa que não era exatamente aquilo que precisava. Para o estudante, isso às vezes significa um semestre a mais. Às vezes o feedback do estudante, às vezes o feedback que o professor tem é só a prova. Gente, então como é que o pensamento visual ele ajuda esse sistema a voltar a ficar equilibrado? Como é que ele ajuda a gente a fazer uma comunicação mais eficiente daquilo que a gente está precisando transmitir? A primeira coisa é que a gente inverte essas duas coisas e a gente elabora um roteiro visual dessa mensagem. Então a gente faz uma estrutura a partir de palavras-chave, de um mapa mental ou de um esquema para entender o que é que dessa mensagem realmente precisa ser dito, o que é que as pessoas realmente precisam visualizar daquilo que você está falando. Tá, mas aí você pode dizer, puxa, você está me dizendo que eu vou ter que fazer mais uma coisa? Com um pouquinho de prática, essa coisa vai ser muito rápida, porque eu não estou querendo que você escreva todas as coisas que você pretende dizer. Muito pelo contrário, você vai fazer um esquema para que você consiga se organizar para ter uma assertividade melhor na tua mensagem. Então, quando eu já entendi qual é o coração da minha mensagem, qual que é a essência da minha mensagem, é que eu vou pensar no canal. E aí, a gente trabalha com possibilidades de usar o flipchart, um quadro branco e colocar a informação no formato que a informação tem. O que acontece quando a gente coloca a informação no PowerPoint? A gente segmenta as coisas, então eu vou explicar um alfabeto. Então eu coloco lá no slide o A, no outro slide o B, no outro C. O que eu faço com o meu emissor que está lá me escutando? Eu preciso que ele entenda o que é o A, o que é o B e o que é o C e que ele remonte o alfabeto na cabeça dele. Isso torna a compreensão muito mais complexa. Quando a gente reflete o formato que a informação já tem e coloca ele no papel, num quadro, em uma outra estrutura, isso parece ficar muito mais fácil de ser compreendido e realmente é. Então, nesse sentido, a visualização ela apoia a complexidade, ela não vai simplificar as coisas, mas ela realmente vai dar visibilidade para um sistema complexo. Quando chega a hora do show, de realmente fazer uma apresentação, de falar sobre aquela ideia, isso daqui cai fora. A gente fica só com aquilo que a gente precisava realmente dizer. E a melhor coisa é que a luz está acesa e que eu estou vendo a reação das pessoas com quem eu estou falando. Eu estou podendo olhar nos olhos dela e ver se aquilo está fazendo sentido. E aí, olha só, eu ainda tenho 2/3 do tempo de reunião. Sabe o que acontece nesse tempo? As pessoas conversam. E aí você tem um feedback mais claro. E no final das contas, você pode entregar para a pessoa um resumo que ela consegue replicar, que ela consegue passar adiante. Olha que poderoso isso! Você empodera a pessoa com a informação que você tem. Se você pretende se tornar uma referência ou ser reconhecido por alguma coisa, esse é um bom caminho. Isso é uma coisa que te ajuda a pessoa ser capaz de entender e de acompanhar aquilo que você fala. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. A tua audiência está muito mais preocupada no que ela tem a dizer sobre aquilo que você está falando do que aquilo que você disse. Então, quando a gente usa a visualização, a gente abre um outro canal, que é o canal da empatia. Ah, é? Visualização tem a ver com empatia? Sim, tem. Por quê? Porque eu consigo literalmente mostrar para as pessoas, quando eu registro as informações que elas estão trazendo, eu consigo mostrar para ela que eu vejo o valor que ela está dando para as coisas. Eu escuto, eu apresento um esquema onde ela também está incluída. E a gente está lançando hoje o curso de Comunicação Eficiente com Visual Thinking. É um curso voltado para quem quer transmitir um conhecimento, uma ideia, quem quer se expressar melhor em público, usando o pensamento visual como base. Esse curso ele é dividido em 3 partes. Então, na primeira parte, a gente vai se dedicar à mensagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar construindo um roteiro visual com mapas mentais e esquemas. E a gente vai trabalhar também
construindo um vocabulário visual. Então vou mostrar para vocês o que desenhos, que ícones vocês precisam saber ou que ajudam vocês na hora de fazer um flipchart ou mesmo de uma apresentação, mas que ícones vocês precisam ter na manga para realmente conseguir fazer um flipchart como esse. E o roteiro vai ajudar você a saber o que realmente precisa ser expressado. Então ele vai ser um mapa, um guia que vocês vão conseguir usar depois. E toda essa estrutura de mapa mental e esquema você consegue aproveitar inclusive para transmitir. Então ele já é uma técnica de visualização que serve para uma possível apresentação ou uma construção coletiva de conhecimento. Na segunda parte vai ser o maior tempo do curso. Então aqui a gente vai ter 2 aulas e aqui a gente vai ter 5 aulas. E a gente vai falar do showtime. Então quando você está na frente da tua plateia, como é que você se expressa usando de volta o pensamento visual? Então a gente vai falar, por exemplo, de como é que a gente usa um flipchart melhor. A gente também vai falar do PowerPoint. Então como é que eu trabalho o PowerPoint para ele ser uma ferramenta efetiva de comunicação? Quando ele é o meio mais adequado, porque tem casos que o PowerPoint é sim muito adequado e a gente quando usa ele bem, na verdade a gente consegue incorporar funções de outras coisas no próprio PowerPoint. E nessa parte, então, não só a gente fala como é que a gente usa e quando que a gente usa determinados canais, determinados jeitos da gente expressar, então o PowerPoint, o Flipchart, mas a gente também vai falar sobre que estrutura a informação tem. Então, quando eu quero fazer um esquema, quando eu quero fazer um modelo, como é que eu posso projetar essa minha ideia, tirando aquela complexidade que a gente falou da fragmentação, do abecedário. E outro tema importante que a gente vai ver é como é que as imagens elas apoiam o storytelling, que é uma ferramenta hoje vista como um dos principais canais para se estabelecer conexão com uma audiência. E a terceira parte do curso é dedicada à interação e à empatia. Então, como é que eu me comunico com a minha audiência? Como é que eu abro espaço para coletar as ideias deles? Então aqui a gente vai falar sobre colheita visual de informações, que é como a gente mostra que a gente está escutando, e a gente também vai falar como interagir e como é que a gente passa ou quando que a gente passa as canetas adiante, quando é que a gente envolve as pessoas nesse registro da informação, quando é que eu peço para elas mesmas irem lá e anotarem o que elas querem dizer e recebo isso como uma contribuição ao meu trabalho. Então a gente tem 2 aulas da parte 1, 5 aulas da parte 2 e mais 3 aulas da parte 3. Então a gente tem um total de 10 aulas. E quanto custa esse curso? Esse curso está custando hoje R$320. Isso quer dizer R$32 por aula e o feedback. Os exercícios que vocês me mandarem dentro do cronograma das aulas, então eu vou fazer um cronograma, vocês podem assistir da forma que vocês quiserem, mas quem me entregar os exercícios dentro do cronograma, isso quer dizer uma aula por semana, eu vou dar um feedback individual. E esse feedback ele é exclusivo para esse curso. Então, são 10 aulas com um monte de conteúdo, práticas sugeridas e o que você vai ter é o tempo de aula e mais o meu tempo de olhar para o que você fez, para a tua produção e te dar um retorno. O mundo às vezes exige que a gente use imagens porque é isso que está aí, é isso que está no Instagram, no Facebook, nas apresentações, mas ninguém te diz como fazer isso. E isso você pode encontrar aqui no nosso curso. E para quem que é esse curso? É para todas as pessoas que precisam expressar uma ideia, expressar uma informação. Pode ser um gestor que precisa fazer demanda de tarefas, precisa explicar como é que funciona o sistema. Pode ser professores, pessoas que trabalham com aprendizagem organizacional, vendedores, consultores que gostam de passar para as pessoas, para quem fazem consultoria, determinados conceitos. Então todo mundo pode aproveitar o conteúdo desse curso. Qualquer pessoa que realmente quer expressar uma ideia, que quer colocar uma coisa no mundo, que quer passar isso adiante, quer passar isso com clareza, quer passar isso com assertividade, com objetividade, vai aproveitar esse curso.
Quando eu faço as chamadas para os cursos, é muito frequente as pessoas me falarem assim, mas esse curso é para mim, eu não sei desenhar. Não precisa saber desenhar. Eu vou te convidar a fazer alguns ícones simples, mas se você não se sentir confortável, ainda tem um mundo de coisas e de elementos que o pensamento visual ele pode te ajudar. Desde a organização da informação, o uso da cor, o que é que eu coloco, que palavras realmente são as palavras-chave que devem estar ali, tudo isso ele vai te ajudar. Gente, se mesmo assim você assistir as 2 primeiras aulas e você achar que esse conteúdo não é útil para você ou que você não é a pessoa para estar nesse curso, eu te dou 100% de reembolso. E para quem já decidiu se inscrever, tem um formulário de inscrições disponíveis no link aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você estiver vendo. Eu estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo para o meio virtual. É uma coisa que eu realmente acredito. Quanto mais eu mergulhei no pensamento visual, mais eu vi que ele era o meu caminho e que isso era interessante para oferecer para o mundo. Por isso, eu espero ver você lá.